Uma igreja de Jesus Cristo, ela nunca morre. A princípio, nós éramos os piores crentes de Ouro Branco. Porque foi realmente muito difícil, muito difícil. Tinha muitos problemas. Porque precisava de alguém para esclarecer que o certo é certo, errado é errado. Nós não tínhamos condições de fazer isso só nós, né? Eu não gosto muito de recordar isso, não. E aqui tinha uma família, creio que por questões de trabalho, aquele pai de família teve que ir para a cidade de Ouro Branco, trabalhar por lá. Aquela família andava conosco no nosso carro, éramos amigos. Para o irmão Marcos Virgílio, e foi com sua família para Ouro Branco. O desejo de falar da palavra com as pessoas, não tinha igreja da mensagem na cidade de Ouro Branco, então ia numa denominação, ia noutra, conversava com um irmão, com outro. A igreja ali surgiu dessa forma e ficou por um tempo. Daqui a pouco algumas pessoas dessas denominações as quais o irmão visitava começaram a aceitar o batismo em nome de Jesus Cristo, aceitar a mensagem. Eu acredito que a circunstância força a abertura de uma obra, uma oficialização de uma igreja, em qualquer lugar que seja, e em Ouro Branco não foi diferente. Quais circunstâncias? Eu creio nessa mensagem, eu quero me batizar. Onde eu vou congregar? Quem vai ser o pastor? Quem vai tomar conta? Então tudo isso forçou o nascimento de uma igreja. Nada mais natural do que aquele homem que havia levado a mensagem para lá tornasse-se o pastor desse povo que se reuniu, vamos chamar assim, desse mensageiro. Alguém trouxe uma mensagem aqui. Congregaram por algum tempo e alguns problemas surgiram ali na obra, assim como em qualquer obra existe a possibilidade de surgir problema. Alguns problemas são passivos de correção e outros problemas, a correção dele às vezes é tirar a pessoa envolvida no problema. E que foi o caso. O pastor precisou sair da frente. Eu me lembro que nas transmissões lá em Belo Horizonte tinha um chat lá entrava no YouTube e poderia fazer perguntas. E eu cheguei a fazer uma pergunta no chat e tive uma resposta. E o pastor ia vir nos atender aqui. Marcaram uma reunião e nessa reunião veio o pastor Zé de Paula e o irmão Messias. A gente teve essa reunião lá na igreja antiga com os irmãos e foram tomando a decisão de o pastor Zé de Paula assumir os irmãos aqui em Ouro Branco. Logo após essa reunião, já marcou um culto a cada irmã Benedita. Aí, como não tinha lugar para a gente congregar, aí ele perguntou se eu podia fazer na minha casa, aí eu falei que sim. Aí começou a fazer os cultos lá em casa. Ele vinha no sábado, passava lá em Congonha, fazia o culto na casa da irmã Esmeralda, ia lá para casa e fazia o culto à noite lá. E dormia, no outro dia ele ia embora. Mas foi assim muito bom, porque a gente estava sem um lugar para congregar, estavam todos os irmãos dispersados, sem saber o que fazer, né? Os irmãos tudo desorientados. Então foi uma bênção, o irmão Zé de Paulo ter vindo para cá, para dar assistência para nós aqui. Uma igreja de Jesus Cristo, ela nunca morre. Se ela é a igreja de Jesus Cristo, ela não pode morrer, jamais. Ela pode dispersar, pode espalhar, pode ter lutas, pode ter briga, mas ela é a igreja de Jesus Cristo. Ela não pode acabar. Aí, quando o ministério, assim está escrito, foi chegando, né, que foi vindo o irmão Zé de Paula, aí assim, a gente ficou aqui nesses bancos aqui, né, todo mundo assim pensando, vamos tentar, vamos conseguir, vamos lutar, vamos indo, vamos acertando. As coisas foram melhorando, né? Mas assim, a fé, a vontade de ser cristão, de erguer, nunca faltou. Isso nunca faltou. Porque aqui o povo, quando todos nós viemos de uma denominação. E assim, nós éramos muitos já conhecidos um dos outros, parentes, já havia congregado na Quadrangular, na Batista, o outro veio. E a gente veio juntando, era parente. Então assim, não tinha como a gente ficar separado. Mas essa igreja sempre foi a igreja de Jesus Cristo. E o ministério, assim está escrito, veio e fala aqui, fala aqui, fala aqui. E isso foi moldando a gente. Quando eu ia em Ouro Branco, às vezes eu falava com a minha esposa que eu pensava que aqueles irmãos lá não gostavam de mim, né? E aí eu falava com meu pai, assim, pai, deixa eu ir nos outros lugares,
deixa aí lá, o irmão Gilberto, os outros pregadores, né? E meu pai às vezes deixava assim, não tinha problema, né? Eu só não podia ficar à toa, e eu achando que aqueles irmãos não gostavam de mim. Mas de vez em quando meu pai falava, você tem que ir lá, aí vai eu pra lá. E eu fui pegando uma certa responsabilidade com eles, com os irmãos. Eu percebi que quando eu chegava lá vinha alguém e falava assim, olha, eu precisava de saber de tal e tal assunto, será que o senhor podia ajudar a mim aqui? Poxa, mas eu não sou pastor deles. Ah, tá bom, eu vou levar o seu problema e falar com o pastor Vanderlei. Como eu trazia, os outros obreiros também podiam trazer, mas eu não sei por que eles falavam comigo. Primeira vez que eu vi o pastor Vilaça, eu não simpatizei muito com ele, não. Então eu achava o pastor Vilaça um pouco assim, meio mitidão, que ele é mais fechadão. E eu olhava o pastor Vilaça, segunda vez, e falei, nossa. Mas é um homem que hoje, gente, ele mora dentro do meu coração. Eu amo o pastor Vilaça, me ajudou, é um amigo, é um irmão, é um pastor, é um companheiro, é um pai que eu tenho, é um homem que eu sou muito grato mesmo. Então, às vezes, me chamaram até de capanga do pastor. Todo lugar que o pastor Vilaça tá, eu tô atrás. Todo lugar que ele tá, eu tô sentado perto dele, sabe? Eu gosto muito do pastor Vilaça, muito mesmo. As nossas lutas, as nossas fraquezas, as nossas aflições, os problemas, eles acabarão um dia. O dia que nós formos transformados, com certeza, nós daremos a Deus a tudo. Tudo isso é terreno. Problemas é terreno. Lutas é terrena. Aflições é terrena. Mas quando você se transformar, quando nós nos transformarmos, então tudo isso vai acabar. Então aconteceu que no ano de 2011 o meu pai teve que ir para a cidade de Passos. Quando ele muda para lá, toda a responsabilidade que meu pai tinha no ministério auxiliar, de um dia para o outro estava na minha mão. Nesse momento eu virei uma ponte entre a igreja lá e o pastor Vanderlei, o escritório. Como eu comecei a fazer atendimento pastoral em Belo Horizonte, então eu já podia fazer lá. Aí já encurtou o caminho e assim foi. No ano de 2011, sem a presença do meu pai, agora em Belo Horizonte, eu fui consagrado a pastor. Tornei-me o pastor auxiliar de Belo Horizonte. Automaticamente, eu era pastor em Ouro Branco. 2012, o meu pai morreu. Então, de verdade, agora era a minha responsabilidade. Foi muito esforço do pastor Lei, muito, porque logo ele viu, né? O pastor Zé de Paulo não chegou assim a ver tanto, porque foi bem no início, mas logo que o pastor Lei chegou para nos ajudar, nos acolher, com mais tempo ele começou a perceber o que estava acontecendo entre nós com a igreja. Aí foi onde ele começou a trabalhar com cada um de nós. Ele foi trabalhando nas mensagens, nos cultos, às vezes que ele ia nas casas, ele foi trabalhando, moldando com as mensagens. Quantas pregações nós tivemos a respeito disso? Nós tivemos experiências incríveis aqui nessa igreja, maravilhosa disso, de culto que o pastor Lei levantou casos que era aquilo mesmo. E a igreja entrou em Pentecoste, ia um pro outro e consertando e orando e pedindo perdão, e nós fomos cada dia, como se fosse uma escada, cada dia um degrau, cada culto um degrau, até chegar onde a gente está hoje. Eu acho que uma das riquezas, uma das grandezas da igreja aqui de Ouro Branco é esse companheirismo, é a gente ter realmente mantido firmes, às vezes com dificuldades, às vezes com o irmão, mas nós fomos derrotando Satanás ali, com um aperto de mão, com um abraço, com um cumprimento. Eu acho que isso foi uma das riquezas aqui da igreja de Ouro Branco e que nos manteve unidos. História, nós tivemos muito contratempos, muitas coisas, né? Mas que serviu para nos ajudar, sabe? Nós vencemos tudo, nós adquirimos experiência, tivemos a primeira etapa. Quando nós estávamos na denominação ainda, apareceu um pregador, o Marcos Virgílio, e começou a nos pregar a mensagem. E aí trouxe todas as respostas que nós precisávamos, trouxe tudo que nós queríamos e os questionamentos da Escritura nós tínhamos, né? Foi a primeira fase que não encerrou muito bem, né? Mas houve uma primeira fase e veio uma segunda fase e agora estamos na terceira fase, né? Vamos atentar mais para essa terceira fase, que é a melhor fase, né?
A terceira fase é a fase do selo, né? Onde Deus tem vindo, restaurado tudo, selado, tem trazido o Espírito Santo para nós, né? É como se fosse as 3 etapas aí da graça, né? A justificação, saímos do Egito, né? Ouvimos mensagem, saímos do Egito, viemos, passamos por um período difícil na santificação pelos desertos aí, e enfrentamos lutas e dificuldades, e agora estamos na terceira fase, que é essa fase maravilhosa que estamos passando. Porque eu nunca tive pastor, nunca tive nenhum. O meu pastor, desde que eu congrego, que eu conheci a mensagem, o meu pastor foi o meu marido. Eu sempre vejo ele assim, eu sei quando meu marido é marido, quando ele é diácono aqui na igreja, e eu sei quando ele fala comigo como um pastor. Por quê? Porque eu nunca tive pastor aqui. Eu nunca tive. Então, o que eu vou repetir é uma história que o pastor Vilaça já sabe, a irmã Lohane também já sabe. Eu sou uma escrava. Aquela escrava, até que o profeta fala dela, que ela foi leiloada, e aquele homem comprou aquela escrava, e quando ele foi, deu para ela a liberdade. Então, quando ele chegou a uma certa distância, que ele olhou para trás, ela vinha correndo atrás. E ele falou, não, já te libertei. E não, mas eu vou te servir a vida inteira. Então, o assim está escrito para mim foi isso, pastor Lei. Ele é isto para mim. O irmão Zé de Paulo era uma pessoa de bondade imensa. E o pastor Lei tem essa coisa dele. O pastor Lei é uma pessoa muito boa. Então, foi muito fácil ele adaptar aqui em Ouro Branco. Os irmãos aqui, todos, do início, todos gostam demais dele. Todos. Aqui ninguém... Não fala mal do pastor Lei aqui não, porque você caça briga. Porque ele é uma pessoa muito amada aqui em Ouro Branco. A igreja toda gosta demais dele, porque ele é um pastor maravilhoso. Pastor Vilaça, 2 anos atrás, no aniversário dele, eu falei assim, pastor, aqui não foi o pastor Vanderlei Perdão que mandou o senhor para cá, colocou, foi quem colocou o senhor é Deus aqui. O senhor veio para cá, é Deus que colocou o senhor aqui. Eu sou muito grato pela vida do pastor Vanderlei Vilaça, pelo ministério, o pastor Vanderlei Perdão também, que abriu a mão pra gente, nos ajudou muito, tem nos ajudado. Então eu sou muito grato. Eu falei com ele, para mim um pai. É um pai da fé, é um pai que me ajudou muito. Lohane conhece ela desde moça, desde solteira. Eu tive muita amizade com ela. Foi muito bom esse tempo que nós passamos lá juntas. Quando ela veio pra cá, foi melhor ainda, né? Que a nossa amizade, assim, continuou. E ela é muito cativante, né? Ela é uma pessoa, assim, que escuta a gente, dá bons conselhos. Gosto muito dela, da companhia dela. E a gente acaba que tem mesmo, se vê em tudo que precisa, ela tá ali, responde, ajuda, é muito sincera. Isso é muito bom. A gente está, às vezes, acostumado a ver, assim, em muitos casos, muitas igrejas respeitam muito o pastor ali, respeitam a esposa, mas às vezes não tem tanta consideração pela esposa, tanto quanto tem pelo pastor. A igreja de Ouro Branco nunca deixou. Às vezes era aniversário do Lei. Eu vinha lotada de presente, porque eles compravam dele e comprava pra mim. Então, essas épocas de aniversário assim, o porta-mala do carro vinha lotado. E eles me faziam ir lá pra frente. E as crianças me entregavam lembrancinhas que eu guardava, cartinha. E eu ficava muito feliz com essas coisas e emocionada. Eu nunca tive a oportunidade assim de falar pra igreja inteira. Eles já falaram pra mim algumas vezes, todo mundo já me agradeceu por eu estar junto com o Lei. E eu queria falar uma coisa aqui, que eu sempre fico comigo, que às vezes muita gente pensa que é um sacrifício para mim estar indo aos cultos, estar indo em visita com ele. Pelo contrário, eu amo ir. Quando não dá para mim, eu fico chateada, sabe? Porque eu gosto de ir, eu amo estar lá com o povo, eu amo ir na igreja. Isso aqui é o dia que estava acontecendo, o que nós estamos ouvindo hoje é um grande abalo. O que nós estamos ouvindo hoje é um grande estrondo. Os irmãos mais antigos sabiam que muita gente falou que viria um grande estrondo. Né? Todo mundo falava, virá um grande estrondo. E o grande estrondo vai consertar tudo. Verdade. Mas o que é o grande estrondo? É isso que está acontecendo com as nossas vidas. Será um grande batismo. Grande batismo? O que nos batizaria mais com o Espírito Santo do que a palavra? O que é a evidência do Espírito Santo? Não é crer em toda a palavra? Como é que eu creio em toda a palavra se eu não sei toda a palavra? Então tinha que haver um grande estrondo, abrir toda a palavra para mim, eu vou crer nela toda e eu ter o grande batismo.
Igreja virou uma família e família precisa de casa própria. Namorados não precisa de casa própria. Gente que admira um ao outro não precisa de casa, mas quando alguém se casa, vamos usar um ditado, né? Quem casa quer casa. A igreja se casou. Então a igreja precisa. Quem que teve a ideia? Eu penso que é o projeto de Deus. Uma igreja, quando ela chega a um ponto de ser igreja, ela tem que ter sua casa. Muita gente constrói uma casa antes e às vezes passa a vida toda lutando para ter alguém lá dentro, né? Que adianta um jovem rapaz constrói uma super casa e nunca arruma uma namorada. Às vezes é preciso dele arrumar uma namorada primeiro, depois junta os dois, constrói uma casa, trabalha juntos. Só que quando isso acontece, aquela casa tem mais valor, porque esses dois, agora os dois eu coloco como ministério e igreja, sabe exatamente quanto custou. Quanto custou não é financeiro, quanto custou é desprendimento financeiro também, mas esforço, sacrifício, dificuldades, choque de... Eu creio que qualquer homem sabe disso. Se você furar um alicerce e mostrar para sua esposa o alicerce da casa, ela fala, nossa, mas é pequenininho o banheiro, mas esse quartinho, que a dimensão ali que ela tem do buraco, né, das valetas abertas, não é a dimensão que ele tem da casa pronta. O que a igreja quer? A igreja quer isso, quer aquilo outro e tal. Mas o que a igreja pode? No ano, creio que 2018, nós tivemos essa visão assim. Nós temos que comprar um lote. Nós temos que construir, nós temos que ter uma igreja. E aí entra a figura do irmão Ed Wilson. Primeiro tomamos a decisão de comprar um lote. Vamos comprar um lote. Já tem tempo que nós estamos aqui pagando aluguel. Vamos comprar um lote. E aí conversamos, né, juntamente com o pastor Lei, decidimos de comprar um lote. Vamos comprar um lote. Vamos começar a arrecadar para comprar um lote. E com 10 meses nós compramos um lote. Nós arrecadamos dinheiro e nós compramos com 10 meses. Foi um intento que nós tivemos, né, essa decisão que nós tivemos e que foi bem rápido. Deus nos abençoou e rapidinho nós compramos o lote. E aí começamos a pensar então na construção, né? É a etapa mais pesada, mais difícil, mas foi rápido também, né? Dentro de um ano, nós começamos a construir. Nós não sabíamos quem ia construir. Nós não temos muito aqui construtor entre nós, né? Muitos pedreiros, né? Não temos, né? Então tivemos essa dificuldade, nós reunimos, conversamos, pensamos, vamos ter que contratar um construtor, que nós não temos. E aí surgiu um construtor, até o pastor Valdir, até ele é um pastor na igreja aqui em Ouro Branco. Lembramos o nome dele, e ele falou, não, vou fazer tudo para ajudar vocês, vamos fazer a igreja para vocês, vamos construir. E eu falei tudo que puder para ajudar, e aí acertamos com ele o preço, né? E deu certo, né? E tivemos ajuda, muitas ajudas que vieram, né? Nós falamos, vamos começar essa igreja e não vamos parar, nós vamos começar e vamos adiante, e até nós temos que concluir, né? E tem que, nós começamos de 23 de junho de 2022, né? Fez um ano agora, em junho, nós estamos construindo, já estamos terminando, né? Graças a Deus. Vocês são mais maravilhosos do que eu pensava. Quando eu conheci eles agora, eles participando conosco aqui, né, vindo aqui em Ouro Branco, nos dá essa grande força que nós precisávamos, né? Nós não tínhamos condições de fazer isso só nós, né? Como lá no passado, Deus moveu várias nações para ajudar Salomão ali na construção do templo, cada um, né, trazia uma pedra, né, um material. Nós precisávamos de Belo Horizonte, porque nós não tínhamos perspectiva assim. Nós entramos só com fé, que nós não tínhamos condições nenhuma para essa igreja estar onde está. Então o que nos ajudou foi realmente, nós aqui trabalhamos bastante, nos envolvemos muito, nós começamos a construção no zero. E hoje já está sendo concluída. E graças a Deus, um dos pontos, né, que Deus moveu muito foi os corações dos irmãos de Belo Horizonte, para estar aqui nos dando um suporte, né? E que suporte foi? Tanto de forma manual, cada um com as suas especialidades, mas o companheirismo. Foi tremendo, é tremendo. Conheci os irmãos de forma mais próxima. Me surpreendeu muito, me moveu, isso me deu mais forças para mim estar, que eu não tinha condições. Eu pensei assim, acho que não vou conseguir até o final, ir ao final. E eu estou com muito gás ainda. Já está no final, se tivesse tocar mais, eu tocaria. Sou muito grato ao povo de Belo Horizonte. Belo Horizonte não me decepcionou. Realmente era verdade, muito mais do que eu pensava. Quão maravilhosos vocês são, quão maravilhosos é esse povo. É muito bom a gente saber que a gente está saindo do aluguel para ir para um lugar nosso. Apesar de que aqui
nós vivemos também momentos assim maravilhosos. Nós tivemos momentos incríveis na presença de Deus aqui. Já tivemos muitos cultos especiais aqui. Mas a gente for olhar, não é o lugar, não é a loja. O que nós mais queremos é que o que nós tivemos aqui nos acompanhe para lá. Que continue lá. E mais e melhor ainda. De tudo que está acontecendo lá, eu posso dizer que é sobrenatural, é a mão de Deus, sabe? E nisso Deus também tem nos capacitado de uma certa forma para poder estar ajudando lá, de alguma maneira, sabe? A sensação foi que a gente abraçou com tudo a oportunidade, foi movendo. O irmão de Wilson, eu lembro que ele falou assim: irmãos, nós vamos começar e não vamos parar. E eu criei naquela palavra, né? Graças a Deus, a gente chegou agora uma pré-inauguração já, tá bem próximo. Eu fico emocionada quando eu lembro, porque quando a gente vê a igreja como que ela tá, a gente fica sem palavras, sabe? E cada oferta que os irmãos deram, independente de valores. Já teve dia de eu chorar vendo os irmãos entregar criancinhas que os pais levavam lá para ofertar. Teve um pai que eu fiquei emocionada com ele, tinha 3 filhos, ele e a esposa. Aí ele falou para mim assim: ô irmã, eu quero colocar o nome de cada um dos meus filhos, o nome da minha esposa e o meu, que eu quero ensinar eles a ofertar. E eu não quero fazer pix, que eu quero que eles venham aqui, entrega, na mão, para depois eles irem vendo cada etapa da oferta que eles participaram.